Olá, boa noite. Essa é a primeira vez que eu faço uma live aqui no meu perfil, né, no Arte do Trading. E a ideia da live de hoje é justamente convidar um dos meus alunos, um dos meus mentorados, né, que vai participar aqui comigo para fazer um bate-papo bastante informal, justamente para compartilhar um pouco de como que é esse processo de evolução, né, na profissão, na atividade de trading, né? De uma pessoa que começa a estudar, por onde ela começa, quais os caminhos ela percorre, comentar um pouquinho das cabeçadas que acaba dando no meio do caminho, né? Do que não funciona, do que funciona e principalmente tentar identificar com ele, né? Que já passou por esse processo, quais são os principais elementos aí que fazem diferença, né? E fazem com que de fato um trader consiga virar a chave, né? A tão sonhada virada de chave que o pessoal comenta no mercado. Como que se dá esse processo? O que acontece para uma pessoa de fato conseguir promover em si própria, né, essa transformação e finalmente conquistar os objetivos que buscava na atividade, né? Eu nunca fiz uma live, estou apanhando aqui, vou ver como é que funciona. Eu não sei aqui se o Luiz já entrou. E eu acho que ele precisa talvez me solicitar para participar. Vamos ver, eu não sei se ele entrou ainda, acho que não. Vamos esperar um minutinho aqui para ver se ele entra. Olha, ele acabou de entrar aqui. Ô Luiz, eu não faço ideia como... Ah, agora aqui. Ele me solicitou aqui. Eu acho que é por aqui. Pedidos para participar, aceitar. Então, esse é o caminho. Vamos ver o que acontece aqui. Eu acho que estou entrando. Opa! Tudo bem? Tá me ouvindo, Luiz? Tô te ouvindo. Você tá todo... Que cenário é esse aí? Tá até um fliperama antigo aí, pô. Minha bancada. E um disco do nosso querido Erasmo, que se foi ontem, né? Ah, verdade, hein? Grande Erasmo. Pô, que bacana. Cara, primeiro, boa noite, né? Queria Boa noite. agradecer a sua participação aqui, dedicar um pouquinho do seu tempo aí para compartilhar com a galera um pouco desse processo, né? E eu tava fazendo aqui uma abertura para a galera, bastante resumidamente, qual que era o objetivo dessa live, né? Eu acho que é compartilhar a história real, né? A vida do dia a dia com as dificuldades, né? Todo esse processo que um trader passa para de fato conquistar esse processo que todo mundo chama de virada de chave, né? Quais são os elementos, o que está por trás disso, né? Eu preparei um roteirinho aqui de perguntas, até para a gente tentar ser bastante objetivo e aproveitar melhor o tempo da live. Então eu vou seguir aqui, mas assim, é um papo bem informal, o objetivo de fato é dividir, compartilhar informação, né? E aí você fica à vontade também para fazer as suas intervenções da forma que você achar melhor, né? Então, começando, Luiz, se você puder fazer a gentileza, só queria que você se apresentasse, né? E contasse um pouquinho para a gente de onde que surgiu esse seu interesse pelo trading, né? Onde que você viu, por que você entrou, e ao entrar, quais eram aí os seus objetivos iniciais nessa atividade? Só para a gente fazer uma breve introdução. Muito legal, muito bem. Eu acho que Luiz, seu som está um pouquinho ruim, Luiz, aqui para mim. o É um pouquinho microfone distante. tá ruim? Melhorou? Tá baixo. Você me ouve bem? Eu não sei, eu acho que está um pouquinho baixo. Te ouvi bem. Tá ligadinho aqui. Você tá me ouvindo? Você me ouve melhor? Agora melhorou, se mais próximo melhorou um pouco. Tá. Luiz, né? Tenho 36 anos, sou pai de uma menina, fiz carreira, né, na área de logística, tive empreendimento em gastronomia e chegou um ponto, né, da vida que eu queria buscar um formato mais leve, né, de conseguir viver, que eu tivesse uma rentabilidade legal para viver bem, né, e tivesse mais tempo para mim, para minha filha, né, para minha vida, para que eu conseguisse buscar outras áreas também de interesse, né. E eu conheci o mercado financeiro em 2011. E aí, de lá para cá, eu vim estudando meio aleatoriamente, e o ano passado eu decidi estudar o day trading, né, especificamente. Vai fazer um ano que você estava estudando day trading.
mais ou menos. Mas eu acho E que seu menos. objetivo, de fato, então, era promover uma transição de carreira, quer dizer, buscando mais qualidade de vida, um pouco mais de tempo disponível para dedicar para sua filha e tudo. Era que você conseguisse fazer a transição de uma maneira que te permitisse viver, então, dessa nova atividade. É isso, que ela se tornasse integral, né? Que minha renda viesse dela e Tá. E aí, Luiz, me diz uma coisa, nesse começo, a hora que você decidiu se dedicar à atividade de day trading, como que foi esse início para você do ponto de vista de estudo? O que que você focava, o que que você estudava? E ao estudar as coisas que você estudava, com a abordagem que você estudava, que tipo de resultado você conseguia extrair do mercado? no começo, Cleiton, parecia incrível, assim. Porque eu acho que eu dei sorte de pegar alguns estudos e acertar com o gráfico. E eu tirei um dinheiro. E aí isso me motivou a estudar Essa é a mais. pior maneira de começar, né? Ganhando dinheiro. E o que aconteceu depois? Você começa a estudar igual um louco e querer dominar, né? E querer dominar, e querer dominar. E não é assim, né? Foi horrível, porque eu ia de formação atrás de formação, formação atrás de formação. Então, nesse um ano, Ah, então você fez basicamente, vários cursos pagos. mas nesse um ano, basicamente, de grandes mentores foram quatro. 4 mentores. E E, aí, tem uma coisa que eu ouço bastante do pessoal, e eu queria saber como que você sentia a relação. Porque, assim, me parece que nesse processo, né, há um grande esforço da pessoa, como você está comentando agora, no sentido de tentar buscar muito conhecimento técnico, tentar se aprimorar, tentar aprender aí tudo que o mercado tem para te oferecer. Eu acho que com o objetivo justamente de tentar ficar melhor, né, produzir melhores leituras, operar melhor e tal. Mas, como você está dizendo, ou seja, você passou por várias formações, por vários mentores, e ainda que você se dedicasse muito, me parece que os resultados não vinham na proporção da sua dedicação, né? E como que você lidava? Qual que era o sentimento de tanta dedicação, tanto esforço nesse processo, para não conseguir, de fato, extrair resultados aí com consistência? era horrível, porque tem dois pontos, né? Porque, por exemplo, você saía de uma formação para outra, eles explicavam a mesma o mesmo padrão gráfico, por exemplo, mas com conceitos diferentes. Aí você já não sabia, peraí, o que cada um está falando. Né? Uma LPA, por exemplo, você tem inúmeros tipos de padrões para desenhar, né? Manejo de alta. E aí, então, chegava um ponto que você chegava no fim do dia arrebentado, cansado. Então, assim, eu percebia que o quê? Que, pô, para a transição que eu queria fazer, para onde eu queria chegar no meu emocional, no meu mental, falei, cara, isso não vai rolar. Não é esse o caminho que eu tenho que fazer. Tem alguma coisa que está errada, não é possível. Porque daí você ouvia grandes nomes aí do Instagram e do YouTube falando, né? Não, é o tempo que você tem de uma faculdade é o que você vai demorar para fazer. Falei, mas gente, não, eu não tem esse tempo. Não tem lógica o pensamento, tem algo de errado. Você vai entrando num círculo vicioso, assim, porque você quer cada vez mais estudar e aí você fica cada vez mais destruído emocionalmente, né? Legal, vou até guardar esse ponto que você falou do tempo da faculdade para a gente discutir um pouquinho depois. Mas aí me parece que você foi bastante resiliente nesse processo, porque você, quer dizer, passou por 4 formações diferentes, então por mais que você passava por essas formações e na prática não conseguia extrair resultados, né, continuava com essa frustração, você manteve a sua resiliência, você não desistiu. Sim, sim, sim. O seu objetivo era mais forte. Meu objetivo era mais forte e sempre olhando, né, onde estava a questão. E eu sempre achava que a questão estava comigo, que pega um dia lateral, por exemplo, que não dá tendência, eu tinha um operacional de tendência. E aí você ficava lá, tentando encontrar pivô pullback. Você fechava o dia negativo. Mas, pô, aí você vê todo mundo falando que não, ninguém fecha de negativo. Você vê um monte de posição errada?
E aí você fica naquela tipo, pô, gente, acho que sou eu o problema, né? E você começa a buscar problemas que às vezes nem existem em você. Você cria problemas. Isso é importante, né? Porque cria problema que se deixa influenciar pelas coisas que são veiculadas aí nas mídias sociais, nas redes, né? Porque de É, fato, né? O que a gente vê é o dia, todo dia dá certo para todo mundo ganha muito dinheiro e parece que só a gente que não consegue acompanhar os crânios do mercado, né? Mas na realidade do dia a dia não é assim, né? E por que que. E aí, legal, você fez essa. Você passou por esse processo, fez as suas quatro. Teve as quatro experiências aí, manteve a sua resiliência, não desistiu, e aí você começou a estudar aqui conosco, né? Você entrou aqui no meu treinamento, na verdade você fez a minha mentoria e depois você fez o treinamento técnico, né? E o que que te chamou a atenção? Porque eu fico pensando assim, pô, já tinha passado por quatro mentores, quatro experiências diferentes, as quatro experiências frustradas. E ainda assim você mantinha aí a sua resiliência. Por que que você decidiu fazer mais um? E o que que te chamou a atenção para o que que foi seu ponto de escolha? O que que te fez acabar se juntando aqui ao nosso grupo e optar pelo Arte do Trading? porque o que mais me chamou a atenção foi assim, ó. A gente conversou várias vezes no Instagram. Sim, E aí eu sempre te perguntava uma coisa, você me respondia com outro formato que não fazia o mínimo sentido da pergunta que eu tinha feito. Então você trazia para pensar em estatística, em conceito matemático, e aí você foi trazendo um monte de outros conceitos que, peraí, eu estudei com essas pessoas e nenhum deles me falaram isso. Alguma coisa já está diferente. Eu já não estou entendendo, eu não estou vendo, e eu preciso entender. E até que chegou um dia que você me falou algo assim que, peraí, será que é uma condução emocional sua? Ou será que tem outros fundamentos que você não aplicou e não está sabendo diferenciar? Foi mais ou menos algo assim que você me disse naquele dia. Eu falei, acho que tem algo aí que eu preciso olhar, né? Porque tudo bem estudar McDouglas, mas se eu não entendo de estatística, o McDouglas ele acaba sendo um pouco inválido o conceito dele. Porque eu tenho que ter uma construção anterior para entender o que ele está me dizendo. E aí deixa um vácuo, né, no conhecimento. E é isso que falta. então, o que te chamou a atenção naquele momento inicial foi uma abordagem diferente do que você estava acostumado a ouvir. Porque em nenhum momento você me trouxe gráfico, né? Em todas as questões você sempre trazia para mim que trading não era sobre gráfico. O gráfico era o mínimo do trading. E aí, Luiz, eu acho que faz o quê? Quanto tempo você está conosco aqui? 4, 5 meses? Acho que de sala desde julho. Desde julho, né? E de lá, e aí é um negócio que eu acho muito legal compartilhar com as pessoas, voltando àquele ponto inicial, que eu já vou tentar conectar as ideias aqui, porque é o seguinte, você está com a gente então desde julho, né? E desde o primeiro mês você teve resultados positivos, né? Sim. E de lá para cá, todos os meses você fechou com resultados positivos. Uma sequência, já dá para falar que isso é consistência, né? São 5 meses com resultados positivos, né? E aí, se você tivesse que identificar, vivendo as experiências que você viveu, estudando as coisas que você estudou, passando inclusive pelas frustrações que você passou, quais foram, ou quais foram os pontos mais relevantes que você classifica e fala, olha, isso aqui fez toda a diferença, ou esses pontos aqui foram fundamentais para eu sair do Luiz que perdia dinheiro consistentemente no mercado para me tornar o Luiz que eu sou hoje, que estou há 5 meses e 5 meses operando com consistência, operando com resultado. Primeiro ponto foi entender que trading é sobre probabilidade. E eu tenho que ter uma construção matemática em cima dele que me prove que meu trade system é viável e vai rentabilizar no longo prazo. Isso foi o primeiro ponto, assim, ó, que isso tirou o peso emocional com a mão. Porque se eu tenho ele testado, acabou. Eu não tenho como questionar isso. Eu só vou repeti-lo.
Eu não preciso de mais nada, basicamente, né? E aí eu tenho que ir evoluindo, né? Sair da parte mecânica para ir para as outras partes, né, de observação do trading. Então, olha que interessante o que você está falando, que você está me falando o seguinte, que o principal ponto que fez a sua virada de chave acontecer e ser viável, ser possível, foi começar a olhar trading do ponto de vista de probabilidades, né? Em outras palavras, o que você está me dizendo é o seguinte, que você começou a entender a verdadeira essência, a verdadeira natureza da atividade de trade, né? Porque eu acho que esse é o principal ponto que afasta as pessoas do resultado, afasta as pessoas dos objetivos que elas buscam no trading, porque elas não entendem a natureza da atividade de trading. A gente vê o pessoal sofrendo muito com cada stop que toma, porque associa stop a erro, né? E muitos gurus por aí, inclusive, quando os alunos tomam stop, o cara incentiva eles a escreverem no diário o que ele fez para estudar aquilo e não voltar a cometer aquilo no outro pregão, como se fosse um erro operacional por ter sido estopado, né? E associam também os gains a mérito pessoal, a capacidade pessoal que você teve ali de acertar uma operação. Isso acaba gerando uma instabilidade emocional muito grande, né? Porque você fica variando o seu humor. Quer dizer, quando você tem um gain, você fica super eufórico, feliz, e quando você tem um loss, você acaba ficando triste, né? Quer dizer, e você traz justamente o que não pode existir no trading, que é instabilidade emocional. Eu acho que as pessoas vinculam, né, muito o trading ao emocional, porque de fato é uma atividade que mexe com a sua mentalidade, mexe com o seu estado emocional, mas a gente tem técnicas, a gente tem um estado de mentalidade por olhar a atividade de uma maneira diferente que nos tira desse estado eufórico, né, e emocional, da euforia e da tristeza, da euforia e da tristeza, né? E aí, falando sobre isso, quer dizer, hoje você vê trading como probabilidade. O que isso o fato de... Como que te aliviou emocionalmente no seu dia a dia? Como que você operava antes? Como que você ia para o mercado? Como que você entrava numa operação? Como que você conduzia uma operação da perspectiva emocional? O que era para você? Era desgastante? Era tranquilo? E como que é hoje, né? E mesmo se você tomar um loss hoje, tiver um dia ruim, qual a diferença que você faz do Luiz antes e do Luiz agora? Antes era horrível, né? Antes, por exemplo, eu nunca sentava na tela com o mercado abrindo. Eu não gostava de Eu estou ver... te ouvindo, Luiz. Se você puder só colocar um pouquinho mais a discussão. Antes, né? Eu não sentava na tela com o mercado abrindo. Eu tinha pavor de ver o candle de abertura. Ah, é? Me dava um negócio de ver aquela volatilidade batendo nele. Não sei explicar, não sei. Então daí eu percebi em mim que, por exemplo, se eu tomava um stop logo cedo, meu emocional pro resto do dia já ficava abalado. E aí eu perdi a capacidade de olhar o gráfico, por exemplo. Então eu cheguei a sentar 9h10, 9h15. Eu não sentava antes. E aí tinha dia que ficava até 6 horas da tarde. Direto, pra levantar. E como que era emocionalmente para você isso? Tá lá o dia todo, era pesado, era tranquilo? Como você terminava o seu dia? Horrível, porque dava 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, eu já não tinha mais foco e concentração para me manter. E esse é o horário que normalmente 90% dos dias a gente termina já, né? Meio-dia. Já foi, E é completamente diferente, né? Porque antes eu tinha que ficar criando parâmetros para conseguir ver, né? Então, será que isso aqui vai dar não sei o quê? Né? Isso fica exigindo um envolvimento, né? Porque não sou eu que estou olhando para o gráfico, né? Eu estou tentando criar condições que o gráfico possa fazer. Isso é uma sensação horrível, assim, horrível. Isso é muito importante o que você falou, né? Porque um trader, na medida que ele se torna profissional, ele entende que ele vai operar o mercado quando o mercado for operável. E que o papel dele como trader não é buscar operações, porque as operações de melhor qualidade se apresentam para a gente, não é isso?
E quando você não tem essa abordagem, você fica caçando coisa o tempo todo, onde não tem para fazer, e aí é o que você falou, já toma um stop de saída, já abala emocional pro resto do dia, e daí para pior, né? Não, é horrível. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Então, isso tudo leva a uma conclusão que é interessante, que é assim, então, me parece, eu tenho consciência disso, mas assim, eu queria saber o que você pensa disso hoje, depois de ter percorrido esse processo. As pessoas buscam a solução, buscam a consistência onde ela não está. Você concorda com essa afirmação? Eu acho que elas não buscam a consistência. Você acha que elas nem buscam a consistência? Não, elas buscam um dinheiro rápido. É, um ângulo de ver também. Porque a consistência não é o dinheiro rápido, né? A consistência é uma construção linear, né? É só matemática positiva ali. Agora, você vai trabalhar alavancado, por exemplo, pondo seu capital 50% em risco, né? Mas a minha pergunta foi no seguinte sentido, porque as pessoas, elas estudam, elas se dedicam muito a conteúdo técnico, né? Então, por exemplo, aqui no perfil quase não posto conteúdo técnico, porque eu sei que conteúdo técnico desassociado das habilidades mentais, emocionais e comportamentais não vale de nada. Você pode ter a melhor estratégia do mundo na sua mão, escrita lá para você, você não vai conseguir executar essa estratégia no mercado. Pelo contrário, possivelmente você perde dinheiro com ela no mercado se você não construir a parte mental, né? E é isso que eu quis dizer. As pessoas buscam a solução no gráfico. As pessoas acham que elas vão aprender alguma estratégia, alguma sacada, alguma coisa dos grandes players e não sei o que, esse monte de mitos, né, que se constrói no mercado, e é aquilo que vai fazer a virada de chave dela acontecer, né? E o que eu costumo falar muito aqui no perfil é por isso, as pessoas buscam na solução técnica. O que eu costumo dizer é o seguinte, as habilidades técnicas, você pode ter a maior habilidade técnica do mundo, não é a habilidade técnica que vai te trazer consistência na atividade de trading. Evidente que a habilidade técnica ela vai contribuir para que você possa identificar as oportunidades, saber como você vai conduzir as suas operações. Isso é uma ferramenta importante, mas a habilidade técnica é uma variável, né, da equação. A equação é composta de muitas outras variáveis, né? Sim, até porque a habilidade técnica exige um tempo para ser desenvolvida. Porque você olha a gráfica parada, é uma situação. Agora, tudo acontecendo ali todo dia é outra vivência. Não é tão simples, né, a matemática da coisa, né? Agora, você falou uma coisa interessante, assim, o pessoal associa muito a ideia de que trading você precisa percorrer um caminho muito longo para de fato conseguir sucesso na atividade, né? E eu acho que eu discordo totalmente dessa ideia. A gente pode pegar o seu exemplo, né? Porque você ficou lá um ano estudando day trade, etc e tal, depois entrou para começar a operar com a gente. E a partir do primeiro mês, você já conseguiu extrair resultados consistentes, e de lá para cá você mantém esses resultados. O que eu defendo, e aí eu queria saber o que você pensa sobre isso, não é sobre tempo, porque não adianta nada você passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos se dedicando para coisas erradas, para coisas que não funcionam e sem atacar o problema na origem, né? Que me parece que é o que as pessoas ficam fazendo, se debatendo. Então, eu acredito em metodologia, e a gente falava isso antes, eu falava, você vai ter resultado no primeiro mês. E as pessoas até acham que não, né? Porque tem esse mito na cabeça, não, precisa não sei quantas horas de experiência, porque é 1 ano, que é o que você falou, que o pessoal falava, é uma faculdade, né? Então são 3, 4, 5 anos. E você viu que a história não é bem assim, desde que você faça a coisa certa. E aí tem a ver com aquilo, que as pessoas estão buscando a solução onde ela não está, né? Estão fazendo a coisa errada, esperando o resultado. O que você pensa sobre isso hoje? Quer dizer, você conseguia pensar que seria tão fácil como foi, bastando... Porque sabe o que eu penso? Eu queria saber o que você pensa. Para mim, assim, é muito difícil uma pessoa conseguir conseguir a consistência de resultados no trading fazendo o que elas fazem. É quase impossível. Mas se você mudar poucas coisas, apertar os botões certos ali, né, você consegue imediatamente essa virada de chave. É muito instantâneo. Basta que você siga metodologia, siga um modelo.
E o pessoal fala que o modelo não funciona, não sei o quê. E aí eu queria saber qual que é a sua visão a respeito de seguir um modelo, a respeito desse tempo de tela não ser necessário, como pregam por aí, e outra coisa, a respeito da gente operar de uma forma objetiva, tirar toda a subjetividade, porque a subjetividade carrega muito viés pessoal, muita opinião, muito achismo, né? E aí você confunde tudo isso com aqueles sentimentos que você já está tomado ali, acaba prejudicando a sua performance, né? Então, eu queria a sua análise nesses 3 pontos. Se você esquecer, eu repito. Mas, primeiro, essa questão de não precisar de tempo de tela, essa questão de tirar a subjetividade de jogo e de ser objetivo na sua abordagem com o mercado. Eu acho que, né, tempo de tela, dependendo como você entra, é pior. Você tem que vir já sabendo o que vai ser feito, né? Então, por exemplo, para mim foi muito difícil desaprender coisas. Eu tive que desaprender. Você veio acumulando muita coisa durante muito tempo. E ainda que elas não funcionassem, não desse resultado, você tinha elas na cabeça. Tinha. Então, várias vezes você entra em conflito, né? Entre, pô, essa entrada aqui, ela tá interessante por causa desse motivo. Mas, em contrapartida, tá me mostrando que isso aqui é uma quinta onda de Elliott. Uma quarta onda de Elliott. E aí dá tudo errado na quarta onda de Elliott. Na onda corretiva ABC, por exemplo. Olha que bom, até esqueci, já não sei nem mais falar. Sabe? Você fica naquele viés. Tipo, e aí, vou fazer, não vou fazer? Vou fazer, não vou fazer? Não, tem que ser objetivo o negócio. Você já tem que sentar sabendo o que você vai fazer. Sabe? É uma coisa que a gente faz na sala que é incrível. A pré-abertura. A gente já senta e já define os pontos. E é tão incrível isso que, por exemplo, o Luan, né, o menino que tá com a gente aqui, né, que acabou, minha casa acabou virando um albergue, né, e o Luan, ele nunca viu um gráfico na vida. Em 10 dias de formação, ele já entrou na conta real. Sabe? 10 dias de formação já entrou na conta real. Né? E viu... Isso eu queria também... então, isso é importante. Então, é o que a gente está falando aqui, né? Que até o próprio André também, que opera conosco na sala, até colocou aqui nos comentários. Então, metodologia objetiva, respeitando o gerenciamento de risco e conhecendo a natureza da atividade de trading, que eu acho que aí é onde as pessoas mais pecam, né? Que eu vou te falar, de 100 traders, talvez 5 conheçam, né? A natureza da atividade de trading, e é como você falou, foi o ponto decisório, que é passar a olhar a atividade com outros olhos. E da perspectiva que você olha, da perspectiva de probabilidades, é tudo muito objetivo, é tudo muito matemático. As pessoas desassociam trading de matemática, né? E tem tudo a ver, como é que você vai conseguir extrair resultado positivo do mercado, conseguir extrair uma vantagem matemática positiva do mercado, sem construções matemáticas objetivas, fica meio difícil, só se for na sorte, né? Mas você falou uma coisa interessante, quer dizer, ou seja, no seu caso específico, você no primeiro mês já estava consistente conosco. E aí agora começou o Luan, por sua indicação, que é até para as pessoas se situarem, o Luan é um menino de 20 anos, começou a operar com a gente agora, estudante de engenharia, que se interessa pelo mercado financeiro e por intermédio do Luiz, é amigo do Luiz, começou a operar com a gente também. E é isso que o Luiz falou, com 10 dias de estudo, né, da parte da nossa metodologia técnica, de toda a preparação mental que antecede as aulas técnicas, ele já está operando em conta real. Agora, o interessante é o seguinte também, né, Luiz? Se você pudesse contar um pouquinho também, e até depois eu vou chamar ele para conversar aqui comigo, do Renato, porque é até curioso o seu caso, né, Luiz? Que o Luiz gostou tanto da formação que, além de indicar para as pessoas, você comprou o meu treinamento e deu de presente para o seu amigo, que hoje opera com você aí na sua casa, não foi isso? Se você pudesse contar um pouco dessa história para a gente, eu acho bem legal. Porque assim, uma coisa é você gostar de um treinamento e falar que é legal, dar um depoimento, recomendar. A outra coisa é você gostar tanto que você compra para dar de presente para alguém. O Renato é um cara incrível, assim, né? E tanto ele quanto a esposa dele me ajudaram muito na minha vida em várias partes, né? E aí ele tava, né? Sabe quando chega naquele ponto da vida que a pessoa quer renovar,
preciso de um trabalho novo, quero me dedicar em outras coisas. Novos E aí, ares. e aí só que a esposa dele é psicóloga, né? E ela já atendeu algumas pessoas com vários problemas no trading. E para eu provar para ele que o trading não era aquilo que eles viam, né? Porque até então a experiência da esposa, até na clínica, era muito ruim, né? Porque ela tratava pessoas que tinham tido grandes perdas, grandes descontroles no mercado e arruinaram suas vidas e famílias, né? E então ele veio todo, tipo, meu, até preocupado É para comigo. isso que você está me levando, tipo? Preocupado comigo também, né? Cara, o que você vai fazer da sua vida, sabe? Assim. E aí eu lembro a primeira vez que eu mostrei para ele como a gente faz a construção do gerenciamento de risco, né? Aí ele olhou, ele pensou, ele me falou, ele falou assim, é por isso que tal pessoa quebrou, é por isso que tal pessoa deu errado. Eu falei assim, mas é lógico isso aqui. Se eu tivesse esse pensamento matemático dentro dessa construção, para ter o gerenciamento de risco, onde está o problema? Não tenho. Né? E aí, Porque eu até comento que quebrar no mercado não é normal. Você quebra por displicência ou por desconhecimento, mas se você fizer gerenciamento de risco de forma profissional e de capital, como a gente faz, né? É impossível quebrar. sim, e foi o que ele encantou, assim. E aí ele ficou meio assim, não sei o que, eu fui lá e dei sem ele saber mesmo. Até pedi para você fazer um vale presente. Eu mandei para ele um vale presente. Não, tá aí, agora você não tem mais desculpa. Você pode não gostar, né? Mas gostou tanto que tá aqui, tem 3 meses já dentro de casa. Ele já está no segundo mês, né? Já no segundo Um mês. mês e meio, segundo mês, já está com a gente no segundo mês. Também já está operando conta real. E o legal é que está levando com muito profissionalismo, né, Luiz? Muito, até chato tem hora. Mas Medita, aí que tá o faz segredo, né? acrobacia. Não é, mas ele tá certo, é que eu brinco com ele, né? Ô Luiz, e outra coisa que eu gosto muito de falar para as pessoas, eu queria que você falasse um pouco da sua visão, porque assim, tem muita gente que associa o trade a uma atividade divertida, legal, empolgante, né? E eu sempre te falei que trade é um negócio metódico, trade é um negócio chato, trade é repetitivo, não tem... É por isso que a gente bate tanto papo na sala, porque assim, de 100% do tempo que a gente passa na sala, a gente opera 5% do tempo, 10% do tempo. O resto a gente está batendo papo, esperando pelas melhores oportunidades, né? E não pode ter euforia. Se tem euforia, alguma coisa está sendo feita errada. Trading tem que ser chato. Você vai sentar com atenção, com foco e vai esperar o mercado produzir oportunidades interessantes, né? Como é que você vê isso hoje? Nas primeiras semanas foi horrível. Parece um minutinho que alguma coisa começou a tocar. Aí, desculpa que o Spotify começou a tocar sozinho. Acho que foi o Google. Das duas, 3 primeiras semanas foi horrível, porque eu ficava ali assim, ó, a sensação que eu tinha eu não tô fazendo nada o dia inteiro. Tipo, tô sentado, não tô fazendo nada. E aí eu entendi que esse é o ponto, isso que é o legal do negócio. Eu posso sentar, pegar meu café, eu posso conversar, eu posso ler, eu gosto de ler, então eu leio de manhã, né? Enquanto o mercado está rolando, eu já criei regras que eu sei onde estão as condições ou não. Então, ele é tedioso de você ficar sentado lá esperando. Isso realmente é tedioso mesmo. Mas quando você tem a clareza, é libertador, porque o dia ele ganha muito mais horas. É muito mais proveitoso. Sobretudo a gente que opera só até meio-dia, na maioria dos dias, né? E quantas vezes a gente conversa na sala sobre assuntos sobre o mercado, por exemplo, né, e aí vai longe, né? O trade mesmo pra gente ó, vai dar condição, e aí? E o legal é que, né, outro dia mesmo, o Renato pegou uma divergência, a gente não tinha visto, o Luan pegou uma divergência, né? Então, tipo, pô, todo mundo fala a mesma coisa, né? Não é É, sala tem de cinema, né? É sala de trocar conteúdo. Ó, por que você acha que deve? Porque eu acho que não devo, né? E é leve, é muito tranquilo, Cleiton. É muito tranquilo, cara. Até demais, assim.
Não tem. Ô Luiz, olha que interessante, né? Porque as pessoas, a maioria das pessoas, eu não sei se as pessoas acham que realmente é possível, né, conquistar, por exemplo, o que você conquistou em tão rápido espaço de tempo. Eu fico com essa sensação, olhando para todo mundo assim, eu queria que você falasse alguma coisa nesse sentido, de mostrar que não tem mistério, não tem segredo, todo mundo pode fazer, né? Porque assim, mas eu acho que o segredo é fazer o que você fez, porque o seu mérito foi parar para ouvir coisa nova. Me parece que as pessoas têm uma barreira para ouvir coisa nova. Quando a gente vai falar, por exemplo, a gente está aqui compartilhando um pouco do que foi, de quais foram os principais elementos para o seu sucesso. Quando a gente tenta compartilhar isso com as pessoas, me parece que as pessoas não dão ouvido, porque elas voltam para o gráfico, continuam procurando a solução onde ela não está. Você tem mérito em ter tido ouvidos para ouvir, no sentido de que você conseguiu identificar que aquela situação que você vivia não estava legal, não estava legal do ponto de vista da sua saúde, da sua sanidade, porque te fazia mal psicologicamente, não estava legal do ponto de vista financeiro, porque você não conseguia produzir resultados, né, com aquela abordagem, não estava legal com relação aos seus compromissos, aos seus objetivos futuros, porque você nadava, não evoluía, morria na praia. Mas você parou para ouvir. Chamou aqui uma. Você parou para ouvir o que eu tinha para te falar e você fez a opção de partir por esse caminho, um caminho que você não conhecia, um caminho que, como você próprio falou, era novo, eram coisas novas que esses mentores, esses gurus super renomados no mercado nunca te falaram, né? Pelo contrário, era um caminho totalmente diferente, era uma via totalmente diferente, e ainda assim você foi por essa via desconhecida e hoje você está aqui comemorando aí seu quinto mês de consistência, de sucesso, né? E desde o primeiro mês, quando já houve esse processo de virada de chave. Ou seja, é para todo mundo, basta querer, né? Basta parar para ouvir e basta pensar o seguinte, porra, se isso daqui não está funcionando, por que eu vou continuar fazendo o que não está funcionando, né? Aquela frase de Einstein, que está super batida, que eu nem sei se é dele mesmo, mas que é estranho as pessoas quererem conquistar resultados diferentes, repetindo as mesmas coisas, fazendo as coisas iguais que não estão dando certo. Eu acho que o seu mérito nesse processo todo foi dar um stop nesse processo, reconhecer que não estava dando certo, assumir a perda ali, ser estopado nas suas convicções, nos treinamentos anteriores e decidir partir para uma nova abordagem, que é a abordagem que te trouxe até aqui. Se você pudesse falar alguma coisa para as pessoas que estão assistindo a gente ou que vão assistir depois, porque as pessoas ficam muito travadas, né? Eu conversei com um cara outro dia que ele falou, pô, mas eu tô meio assim, porque eu vou ter que começar do zero. Eu não penso que é começar do zero. Se nada que você está fazendo está funcionando, você vai buscar um outro caminho. É natural. Então, se você pudesse falar alguma coisa para as pessoas que passam por isso hoje, que estavam nessa situação que você estava até pouco tempo atrás, estudando, não consegue transformar esse estudo, esse acúmulo de conhecimento técnico que elas estão obtendo em resultados, o que você falaria para essas pessoas que estão vendo a gente agora e que eventualmente vão ver esse vídeo depois? Viver, né, retirar a sua renda do mercado financeiro, mercado de capitais, é fazer uma transição de carreira. É você ser um executivo de uma, sei lá, de uma indústria metalúrgica e migrar para uma têxtil. Você vai ter essas problemáticas dentro da sua carreira. Né? Você é professor, agora eu quero viver de educação física, sei lá, quero ter uma floricultura. Você vai ter que aprender essas novas profissões. Só que, por exemplo, para as empresas, né? Quero abrir um negócio. Você tem o Sebrae, você tem um monte de suportes que você tem uma facilidade de saber. No trading, a gente não tem ainda como diferenciar o joio do trigo. Então a gente não tem um padrão para falar assim, ó, você quer fazer transição de carreira? Ó, a melhor forma para você é assim, assim, assim. Você lê um monte de coisa na internet, mas ninguém traz para você a questão. E aí você vai, né? E aí você faz a primeira formação que
que você acha que é o melhor do mundo lá, que te custa um monte de dinheiro. E ele vai te falar um monte de coisa. E aí você vai, tá bom, legal, testei, aprendi, pus em prática. Você vê que não dá resultado. Você vê que não dá resultado. Porque se você muda, né? Se você vai, monta um negócio, você tem que faturar, você tem que pagar conta, não tem? E aí você tem que se Claro. virar. E o trading, ele não é diferente. Só que no trading, a gente está sozinho, né, na tela. Então, o melhor conselho que eu daria é o quê? Que foi o que me aconteceu, né, quando eu fiz a mentoria. A hora que eu apliquei a matemática no meu operacional, eu vi que ele estava negativo. Falei, meu, não posso continuar operando, tem que parar. Você não sabia. Não sabia, não sabia. E aí me deu um negócio assim, tipo, eu não tenho um operacional. Eu não posso operar mais. Eu percebo que a maioria das pessoas que estão dando errado no mercado, elas não conseguem nem fazer o diagnóstico preciso de qual é ou de quais são os problemas, né? De tanto problema que tem. Tanto problema que tem. Então daí eu vi que não era eu, não era o meu emocional na tela. Meu operacional ele nunca ia me rentabilizar. Porque a construção dele não era rentável. Né? E aí, pô, peraí. Então, sim, eu preciso de um outro caminho. Né? E tá tudo bem a gente parar e falar assim: eu acho que tem caminhos mais simples e mais fáceis. Né? E o caminho que você me trouxe, por exemplo, eu não tenho o que dizer. Não tenho o que dizer, sabe? A qualidade de vida que eu tenho hoje, eu nunca vivi. Que Surpreendente, incrível, né? surpreendente de todos os pontos. Pô, eu tenho dois amigos na minha casa hoje todos os dias que vêm operar, sabe? A gente toma café junto, dá risada, brinca, hora de trabalhar, troca informação, conversa, né? Não tem aquele clima, né, de trabalho, de chefe, né? Porque, infelizmente, eu acabei sendo chefe muito cedo. E então já pegava, já parava o assunto, assim, sabe? Você já, puta que pariu. Eu não podia falar besteira. Não tem, acabou, sabe? Acabou. É um outro pensamento, um outro pensamento. Não tem comparação. Não tem, não tem. E os resultados financeiros são consequências, né? Porque se eu tô bem, tranquilo na tela, eu tenho mais disponibilidade para ver resultado. Agora, se eu tô tenso, travado, eu não vejo o que o gráfico tá me dando. É perfeito, assim. Então, Eu olha só o que aprendi. você falou agora, só para resumir, para as pessoas perceberem aí, identificarem quais foram os fatores de mudança. A primeira coisa, você começou a ver o trading com outros olhos, ou seja, você começou a entender a verdadeira natureza da atividade de trading que 95% das pessoas não entendem. E isso tem a ver começar a olhar trading da perspectiva de probabilidades, e aí, como você sabe, tem uma série de construções por trás disso, que nós nem teríamos tempo de falar aqui na live, mas tem uma série de implicações, tem alguns conceitos que a gente precisa entender, tanto de probabilidade como de estatística, né? Depois, a segunda coisa que você falou, começar a fazer construções matemáticas das estratégias operacionais, porque no final do dia aquilo tem que ser viável, tem que ser positivo, né? Matematicamente, para uma estratégia ser eficiente, para que você consiga, no médio e longo prazo, extrair recursos do mercado com ela, evidente que ela precisa ali construir, a equação precisa ser positiva, né? Porque trade, no final do dia, é você conseguir extrair de forma consistente uma vantagem matemática sobre o mercado. E as pessoas também não entendem isso, porque elas operam muito aleatoriamente, não tem essa visão matemática, como a gente tem, inclusive, em planilha, né? E discute muito. Até porque isso vai ter repercussão até como a gente conduz as nossas operações. É tudo estratégico, é tudo pensado, né? É tudo amarrado. Você percebe? A gente não dá um passo no mercado, nem para tomar uma posição, nem para conduzir uma operação, e nem para filtrar uma operação para não entrar, que não seja previamente pensado, previamente estruturado, que faça parte do nosso plano de trading, do nosso plano de voo, né? Isso é importante. As pessoas me parece que operam de uma forma meio aleatória, né? E aí fica muito difícil. E a outra coisa que você falou, então,
depois de compreender a atividade de trading sob a perspectiva mental, que é o que pode mudar o seu estado emocional, sua condição emocional e o seu comportamento no mercado, daí sim, você falou da parte técnica, da estratégia operacional, que é uma estratégia pensada no sentido de é uma perspectiva mais seletiva, né? Como a gente falou, a gente mais não faz nada do que opera. Inclusive tem dias que não opera. Hoje a gente não teve operação, né? Sim. Então, mas as pessoas precisam entender. As pessoas equivocadamente pensam que para elas extraírem dinheiro do mercado, elas precisam estar lá no gráfico operando o tempo inteiro. Isso não é verdade. Quantas operações a gente faz por mês? 18, 20? Acho que o máximo até agora foi 24. 24 num mês específico, né? E todo mês positivo, todo mês extraindo resultado com consistência, e resultado relevante do tempo, né, da perspectiva de rentabilidade de capital, resultado relevante. Não é pouco resultado, não. Mas as pessoas têm a falsa ideia que elas entram no mercado para fazer dinheiro. A gente não entra, gente, no mercado para fazer dinheiro. A gente entra para operar bem. O nosso foco central é o processo de fazer dinheiro. E a hora que você domina o processo de fazer dinheiro, você consegue fazer dinheiro, porque o dinheiro é consequência do processo. Se a sua cabeça está no dinheiro, você negligencia todas as regras que você deveria respeitar, né? Então, e aí para a gente concluir, Luiz, até para não tomar mais o seu tempo, ou seja, depois desse processo de construção mental que te possibilitou entender a atividade de trading sobre outra ótica, sobre outra perspectiva, e a partir desse entendimento, melhorou o seu psicológico. Porque as pessoas falam do psicológico, mas elas não falam o que precisa fazer para melhorar o psicológico. Mas porque elas não sabem. E para você melhorar o seu psicológico, você precisa entender a natureza da atividade. Olha que louco isso, você precisa entender matemática, você precisa entender probabilidade, você precisa entender estatística. É isso que vai melhorar o seu psicológico, não é ir no psicólogo. Porque o psicólogo nem sabe do que você está falando, né? Trade é uma atividade diferente, muito louca. E aí, eu queria fechar o seguinte, beleza, depois você fez tudo isso e tal. E aí a gente tem a nossa sala operacional, que é onde eu faço o acompanhamento e opero com vocês todos os dias. Aí eu acho importante fazer o seguinte, uma abordagem super errada, Luiz, que eu acho por aí, nas salas operacionais, são os gurus, aí os professores fazendo enquete na sala para saber quem foram os traders que fecharam no lucro, quem fechou no 0 a 0, quem fechou no prejuízo. Primeiro que a nossa sala não funciona assim, todos nós fechamos com resultado igual todos os dias, porque a gente opera as mesmas operações, porque a nossa leitura é objetiva, não depende de interpretação pessoal, minha, sua, do André, de qualquer um que está lá dentro da sala, né? Todo mundo opera igual, então os resultados são iguais para todos. Mas qual você acha que... E a gente faz fechamento de mês, né, para a galera que está assistindo, todo final do mês a gente revisa todas as operações que a gente fez, justamente porque o nosso principal objetivo na sala é alta performance, é resultado. Então a gente cria essa cultura de resultado, é como se fosse uma empresa batendo meta ali, né? A gente tem compromisso com o resultado, então a gente faz fechamento de mês com todos. E aí, para a gente fechar, qual você acha que é essa importância que tem a sala operacional, a sala educacional? Esse acompanhamento pós-treinamento. Porque durante o treinamento você está adquirindo mais informação. E é no mercado que você vai transformar esse conhecimento, essas informações, em habilidade de execução. Né? Porque uma coisa é você aprender a ouvir alguma coisa, um conceito, a teoria. A outra coisa é você conseguir executar aquilo. E nesse sentido, como você vê a importância do acompanhamento, da sala educacional, de estarmos ali todos os dias, todos juntos, fazendo a mesma coisa, operando com microfones abertos, né? Temos lá, todo mundo fala o que quer, todo mundo expõe os pensamentos que quer, as dúvidas, as observações. Qual que é a importância que você dá para esse acompanhamento pós-treinamento? Incrível, é perfeito, não tem... A gente pode aprender um setup, isso não é difícil, né? Decorar uma metodologia operacional, isso não é difícil. Agora, a sala, ela tem vantagens muito legais, porque, por exemplo, o André é o cara das áreas de liquidez. Ele pega toda, e aí ele já filtra, ele já fala, né? Então a gente vai tendo uma troca muito rica o tempo inteiro. Tipo, ó, tô vendo isso, acho que pode acontecer aquilo, aí você já fala, ó, mas tem essa situação, vamos olhar para ela.
né? E aí a gente vai construindo o pensamento, que daí cai no pensar em probabilidade, que é fundamental, né? Essa construção, né? Da onde pesa mais, né? E sozinho é muito difícil fazer. De verdade. Assim, eu acho que quem consegue é que pegou um ponto muito bom, se errou muito. Mas sozinho Eu é também muito acho. Eu difícil, acho que é quase impossível. sabe? É muito difícil, assim. Conquistar resultado consistente no trading é quase impossível sozinho. Né? A gente vê, né? Por todos os desafios emocionais que precisam ser vencidos, né? E outra, Cleito, cada dia é um dia. Cada dia é um dia. Nenhum dia é igual ao outro. A gente abre o gráfico, mas o de ontem não vai ser igual ao de hoje. E amanhã não vai ser igual ao de hoje, né? Então, eu não vou tentar e repetir o mesmo pensamento. Eu vou repetir o operacional. Mas a leitura é o dia, é do dia. E eu preciso dessa construção. E sozinho não, tem que estar na sala. Não tem como ficar sem a sala. De verdade, não Ô é Luiz, e eu hipocrisia. acho que tem outra coisa também, né? Porque além dessa questão técnica, de acompanhamento técnico e emocional e psicológico, porque eu sou um cara meio chato, você sabe, né? Até para quem estiver acompanhando, eu, na hora que tem que fazer as intervenções, eu faço, obviamente pensando no bem da pessoa, né? Mas eu não sou o cara que vai passar a mão na cabeça, eu acho que esse nem é meu papel. Meu papel, pelo contrário, é intervir cirurgicamente quando tem que intervir, justamente para levantar uma situação ali e buscar a correção dessa situação. Agora, eu acho que tem outro aspecto também do acompanhamento que é muito importante, porque trade é uma atividade muito solitária, né? Então, se a gente não tem esse ambiente, cada um meio que se isola, opera sozinho, não tem com quem compartilhar, não tem com quem conversar, não tem com quem trocar uma ideia. Você vai trocar ideia talvez com a sua esposa e tal, ela nem sabe o que você está falando, porque poucas pessoas entendem sobre a atividade de trade, um amigo também não sabe. Então, até por essa troca que a gente tem na sala, né, é como se fosse um coworking virtual, né? Porque estamos todos ali trocando ideias, né? Se o dia é legal, foi legal, se não foi tão legal, não foi legal, mas todos vivemos isso junto, pro bem ou pro mal, e quando não tá tão legal, você não passa por uma situação não tão legal sozinho, né? Você vê que tá todo mundo ali fazendo a mesma coisa, vivendo a mesma coisa. Eu acho que, de certa forma, isso também traz um conforto e uma situação mais até agradável, mais amistosa, né? Porque o mercado não é um ambiente amistoso, né? O mercado é difícil, né? A gente lida com dinheiro, tensão, muita informação e tal. Eu acho que o ambiente da sala acaba minimizando isso e também favorecendo a nossa atitude positiva para o trade. Qual que é a sua visão com relação a isso? Eu nem lembrava como era me sentir sozinho mais, né? Você falando agora. Desse ponto mesmo, para mim era passado. Porque, por exemplo, não é nem só sobre o trading, né? A gente aprende coisas sobre a vida ali. É muito legal as trocas, né, que vão É legal acontecendo. mesmo. Pessoal É muito. bacana, né? E assim, eu estive em outras salas, eu odiava ficar nas salas. É mesmo. Eu odiava. Em duas salas, né, de dois grandes mentores eu fiquei. Odiava. Me deixava pior do que eu estava. Por quê? Porque ficava aquela bagunça no chat, né? As duas eram pelo Zoom. Então ficava aquela bagunça pelo chat, porque fulano viu isso, ciclano viu aquilo, o outro deu uma entrada que deu tanto de retorno, e tal formação vai acontecer naquele momento, mas não é o que você está vendo ali, você está vendo outra coisa, e aquelas informações vão te trazendo e te gera uma confusão absurda. Cada E um aí tá olhando para um lado, né? não tá indo para um lado. E aí o mentor, né, a pessoa que está lá, que teria que filtrar essas informações para conseguir dar um caminho, ele não consegue. Ele pode até ser bom, mas ele não vai conseguir. Muito pelo contrário, ele vai ficar perdido, porque ele quer operar junto também. Essa Mas é galera... que ele já parte de uma construção subjetiva, né? Que lá no nosso filtro inicial, aqui a gente não opera subjetividade. Não dá nem para acontecer isso, né? Porque todo mundo tá olhando para a mesma coisa, né? E a gente sabe, a gente consegue falar todo mundo a mesma língua, né? E como todo mundo fala a mesma língua, um lembra o outro. Ó, tal coisa pode acontecer. Ah, legal, já vão ficar de olho.
sabe? Já aconteceu até à tarde, a gente está fora do pregão, aconteceu fora do nosso horário operacional, tem uma entrada, todo mundo manda no grupo e todo mundo consegue pegar. Correu lá. E entrar mais barato ainda. É verdade. Ô Luiz, e para a gente fechar, a gente só tem mais 5 minutinhos aqui, eu queria até que você falasse um pouco do seu projeto pessoal, que eu achei muito interessante, porque duas coisas aconteceram aí. Quer dizer, eu acho que você fez essa transformação, você conseguiu vencer na atividade, acho que isso é muito relevante, e você também sentiu essa necessidade de compartilhar e ajudar mais pessoas, e por isso você criou um perfil no Instagram também para compartilhar o seu dia a dia, o dia a dia do Renato, né, que já tem 2 meses. Então, olha, o Luiz tem 5 meses, o Renato tem 2 meses e o Luan tem 1 mês. E todos os 3 operam na casa do Luiz, montaram um camp trading lá. E o Luiz montou um perfil na internet, no Instagram, justamente para compartilhar o dia a dia dele, que acabou de passar por esse processo de transição, que veio de uma situação de não consistência por uma situação de virada de chave, de consistência, já está no 5º mês consistente, e compartilhar também a história da galera que está operando junto, dos amigos dele. Renato com 2 meses, Luan com 1 mês. Isso tudo você publica, esses desafios e o dia a dia, todos os dias no seu perfil, não é isso? Foi uma brincadeira, né? Que aconteceu de... vamos fazer um perfil? Faz um perfil, mostra, né? Tô tradando, o que você tá fazendo? Dormindo na tela. Quieto, tem dia que não tem o que fazer. Segunda-feira, por exemplo, chega todo mundo acabado, sabe? E tá lá, tudo morto, né? Então, e um incômodo, né, que me ficava, porque assim, poxa, se eu conseguir, muito mais gente pode conseguir, não é justo, não faz sentido esse caminho que se vendem por aí. É um caminho. Eu acho que é muito legal, porque às vezes, por exemplo, como eu tenho treinamento, se eu falo para as pessoas, sempre vai dar a conotação que eu quero vender meu treinamento. E eu estou falando isso de forma intencional para vender. Você não, você montou o perfil, você está compartilhando o seu dia a dia, você passou por isso, você fez o treinamento, você viu que funciona, não só viu que funciona, chamou mais 2 amigos e pagou para mais um. E montou um perfil para compartilhar isso no Instagram. E eu acho que isso é muito legítimo, né? Ou seja, eu acho que é muito legal para quem tiver interesse, se você puder compartilhar qual que é o endereço, né? Porque lá você vai falando dia a dia e vai compartilhando, né? Um pouco da sua jornada, um pouco do que você tinha de dificuldades, de trajetórias. Até quem quiser bater um papo com você, 1 hora é muito pouco, né? Para a gente resumir toda uma história de mais de 1 ano, de tudo que aconteceu, de tudo que a gente conversa, de todos os detalhes. Acho que quem assiste essa live tem uma breve ideia de que é possível para todo mundo, é muito mais fácil do que as pessoas imaginam, porque o pessoal vende como um bicho de 7 cabeças, né? Tem que fazer uma faculdade, 5 anos para você ser consistente, né? Mas as pessoas precisam só se ligar nesse acerto de rota. Não está dando certo? Muda a rota. E a galera não muda, a galera insiste no erro por anos, né? Mas se você puder compartilhar qual que é o seu perfil, para a galera te seguir lá também. @BBB do Trader. Como se fosse... @BBB do Trader, que é justamente BBB para a galera ver a realidade, com as câmeras ligadas, o que está acontecendo, né? O Renato hoje estava trabalhando de óculos amarelo. Óculos amarelo. Por quê? Não sei, porque ele falou que é melhor para tela. Tá bom, vai fazer o quê? Deixa ele, o Lua tá na praia, sabe? Legal. Pô, nós estamos aí já com 59 minutos de live, acho que o Instagram derruba a gente, então eu já vou finalizando por aqui. Mais uma vez, Luiz, queria agradecer seu tempo, por favor. Uma coisa que me incomoda, né, e o perfil também é para isso, que é para mostrar para as pessoas que não tem sofrimento, cara. Trading não tem sofrimento. É verdade. Se bem feito, não tem sofrimento. Não tem. Porque não tem envolvimento emocional, né? Não tem, nada. É isso. E esse é o maior problema das pessoas. Olha como é diferente a abordagem, né? Muito bem lembrado, não tem sofrimento. Se feito da forma adequada, não tem sofrimento porque não há envolvimento emocional. Não, pelo contrário. É perfeito, belo lembrete. Então, legal. E a galera quiser seguir, então, @BBB do Trader. Isso. Luiz, então, cara, super obrigado aí por disponibilizar 1 horinha da sua noite aí para conversar com a gente. Amanhã, Jogo do Brasil, mas nós estamos lá de manhã na sala, tem bastante oportunidade aí antes do jogo, né? E à tarde a gente vai curtir a seleção. Valeu, cara, obrigado.
Boa noite, um abração. Galera, boa noite e até a próxima live. Obrigado a todos aí. Valeu. Só aprender como é que salva isso aqui. Andrezão, o próximo é você, hein, cara? Quero nem ver, hein? Chamar o Andrezão. Vai como tomando uma, como chama? Uma Rashka Beer. Vai tomar uma cerveja que ele mesmo prepara. Isso é legal, isso aí, hein? Eu só não sei terminar a live, rapaz. Aqui em cima, do lado do ao vivo. O xizinho, mas será que ele deixou salvar? Ah, Bom, se não salvar, quem não viu, né? Perdeu. acho que ele salva automático para algum lugar. Ele salva automático. Tomara. Obrigado, Luiz. Um abraço. Boa noite. Boa noite, galera.